E no vídeo de hoje eu quero conversar com você a respeito da influência dos pontos cegos na tomada de decisão que leva a um faturamento maior ou a prejuízos consideráveis na operação de um negócio e como que os pontos cegos na cabeça do dono e na tomada de decisão vão trazer resultados negativos se eles não são vistos. Então, vamos falar sobre isso hoje, aprofundar nesse assunto que é uma área muito vital para todo dono de negócio que quer começar a escalar e continuar crescendo com margem, de forma altamente enxuta, rentável e também dependendo cada vez menos do dono no operacional. É isso que eu faço aqui na Decision Pro e eu preciso trazer para você esse ponto de exclamação aqui, esse ponto de atenção, que é algo muito sério no dia a dia dos donos de negócios. A gente, para começar, é importante ficar claro que nessa conversa sobre tomadas de decisão, sobre marketing, sobre vendas, sobre alavancas de faturamento, a gente hoje tem uma quantidade assim colossal de materiais que vão ajudar o dono do negócio a escalar, né? A ter mais. A gente vê muitos sistemas de vendas, métodos de vendas, métodos de gestão. Todos esse conjunto de sistemas que são vendidos, que existem no mercado, eles vêm para trazer uma maior confiabilidade no processo de tomada de decisão do dono, né? Então, assim, quanto a isso, não há nenhum problema, né? Agora, nós temos um problema como referência quando se fala do excesso de informação e do ruído que isso tem gerado na cabeça do dono de todo negócio que está começando a escalar. São muitos métodos, são muitas formas de você abordar o crescimento do negócio, mas se esse fosse apenas essa questão, uma curadoria ela seria suficiente para resolver esse problema, ok? Vai lá, pega um material curado com as práticas mais adequadas para aquele estágio de negócios. Hoje a gente tem, inclusive, muita coisa boa, né, sob o ponto de vista de startups, de crescimento enxuto, de crescimento otimizado, de táticas para se crescer em meio à incerteza. Mas o problema é que esses são conteúdos, vamos dizer assim, técnicos a respeito da tomada de crescimento de negócios. Só que o dono do negócio ele vai precisar se capacitar também numa área que é a de tomada de decisão propriamente dita, incluindo os pontos cegos. É uma área que eu vejo que muita gente passa batido pela própria fato de ser pontos cegos, né? Sob ponto de vista mesmo da terminologia, né? Um ponto cego é algo que está escondido. Basta você ir lá e observar os pontos cegos de um carro. Ele está escondido ali, dependendo da curva que você faz, dependendo da forma, por exemplo, aqui perto da minha casa aqui, tem uma rotatória onde fica claríssimo o nível do ponto cego. Por uma questão de projeto, ficou ruim de se atravessar essa rotatória. Então, a hora que o carro está virando ali, precisa se respeitar o recuo para que você consiga enxergar o carro que está vindo, porque se você não dá esse tempo, você não enxerga o carro, né? Ou você precisa esticar o pescoço ali para avançar no ponto cego do espelho do carro para poder ter uma visibilidade melhor. Muita gente nos negócios, traduzindo essa analogia para os negócios, muitos donos de negócios se arriscam, vão atravessando as suas rotatórias aí do crescimento sem olhar com uma devida atenção, e uma hora, é claro que vai, por sorte, não vai acontecer nenhum acidente, mas muitas vezes essas rotatórias vão acabar se tornando uma roleta russa e o dono, dependendo do caminho que ele escolhe seguir para fazer o negócio dele crescer, dos investimentos que ele vai fazer, aonde ele vai colocar a energia, o tempo, o esforço dele e do time, ele pode tomar um grande tombo. Então, assim, eu quero trazer para você aqui uma realidade de estar na linha de frente de muitos negócios, junto com os donos de negócios, tomadores de decisão que eu atendo, que a gente vê fiz um levantamento que deu para ver assim a quantidade de horas perdidas com contratações erradas, por exemplo, por conta dos pontos cegos, né? A quantidade de dinheiro gasto por conta dos pontos cegos, por exemplo, um dia de tráfego mal investido, de se assumir muitas coisas ao mesmo tempo, né, no negócio, de se tomar muitas decisões
às vezes às pressas e assumir muitos projetos ao mesmo tempo. Há também o ponto cego que eu chamo de crescer sobre o crescimento. Então, o dono ele acaba crescendo sobre o próprio crescimento e aí ele acaba se comprometendo com esse ritmo de crescimento como um todo. Então, esses pontos cegos, a influência dos pontos cegos, ela é metrificável ao longo dos anos e da experiência do dono, que assim, o mês de um dono de um negócio que está sob a influência dos pontos cegos e não tem discernimento, o mês ele não tem 4 semanas em média. Ele vai ter 4 semanas e meia em média ali. Ele vai ter muito menos. Ele vai durar 3 semanas. O ano não vai ter 12 meses produtivos ali. Claro que não são todos os meses que são produtivos, mas ele passa a ter um encurtamento do tempo dele por causa dessas decisões que ele acaba tendo que depois contratou errado, tem que voltar, tem que enxugar, a autonomia de caixa, né, financeira do negócio diminui. Então o ano passa a ter 11 meses. Tem alguns donos de negócios que têm 10 meses. E em termos de energia também a gente vê muitos donos entrando em burnout. Tudo isso eu quero trazer aqui para você, esse ponto de atenção, porque assim, a gente precisa ter em mente que o mal não parece mal nas tomadas de decisão. As decisões ruins, elas não têm cara de decisões ruins. E, sobretudo, uma coisa que a gente vai precisar sempre lidar nas tomadas de decisão é a incerteza. A gente não tem certeza se vai dar certo ou não, né? Então, o dono, ele precisa sair do modelo do eu tenho certeza que para eu imagino que, criar hipóteses de crescimento. Ele vai precisar mudar. Esse assunto para um outro vídeo que eu vou aprofundar nisso. Mas hoje eu quero trazer à tona os impactos aí dos pontos cegos no faturamento e ele vai precisar ter essa mudança de jeito de pensar, eu tenho certeza que algo vai acontecer, por eu espero que. É a mesma coisa, tem gente que fala, não vai chover, pode deixar as roupas fora aí no varal que não vai chover. Como que uma pessoa pode ter certeza que não vai chover? Não tem como ter certeza, isso é uma prepotência, é uma arrogância e vem de uma imaturidade, de uma falta de lapidação. Eu não estou falando da molecagem de negócio, de dono de negócio, menino ainda, que está se lapidando. Eu estou falando de muito senhor já, muito cara de idade avançada, é teimoso pra caramba e não tem não desenvolveu uma humildade para crescer. Então, assim, eu espero ter trazido de uma forma mais enxuta aqui alguns desdobramentos de práticas contas que eu tenho feito aqui para ter... Eu não cheguei nem falei da conta financeira, porque é muita informação ao mesmo tempo, mas tem donos de negócio que têm prejuízos ali, chegam a ser milionários por conta de uma decisão mal tomada por influência de um ponto cego. E os pontos cegos, como eu falei, eles não vão parecer pontos cegos, eles vão ter essa característica de parecerem boas decisões, eles vão ser tomados numa decisão, num momento de euforia, muitas vezes, uma decisão tomada sob ponto cego. Existem muitos pontos cegos, a gente tem muito mais pontos cegos que a gente imagina, e numa linha de trabalho onde o dono acaba sendo muito influenciado por ter confiança, nessas linhas de coaching que a gente vê, de o dono criar metas e ser trabalhada a autoconfiança, a autoestima, alto, ele vê muitas vezes envolto no hiperindividualismo. Ele está sozinho ali, ele toma todas as decisões, ele não consegue mais levar em consideração pontos de vista externos, ele fica obstinado e estar sozinho numa tomada de decisão de negócios é um prato cheio para a influência negativa dos pontos cegos. A gente tem pontos cegos, não temos como treiná-los, são os únicos hábitos não treináveis da nossa natureza aqui. A gente tem muitos outros hábitos que a gente consegue treinar, mas os pontos cegos eles não são... Você não tem como eliminar, não dá para pôr uma câmerazinha ali nos seus pontos cegos e não ter mais a influência deles. Por isso que vai precisar ser necessário uma abordagem disciplinada de tomada de decisões acerca de um compêndio que eu trabalho aqui nos meus atendimentos de pontos cegos, em que o dono, ao ter essa lista, essa abordagem via checklist, né, que é uma lista de tomadas de decisão, o dono começa a ter consciência na hora de tomar sempre uma nova decisão. Em contratações, na hora de investir em tráfego, na hora de escolher uma pessoa para ser promovida, todas essas linhas vão estar sujeitas aos pontos cegos das tomadas de decisão e que não vão bastar, não será simplesmente suficiente o dono ir lá e contratar e comprar sistemas de gestão
ou seguir protocolos simplesmente sem uma devida reflexão. O dono que está começando a escalar, então, ele vai precisar ter consciência dos pontos cegos, porque, cara, não basta aumentar o faturamento e continuar sob influência dos pontos cegos, porque uma hora essa engrenagem vai quebrar. Ele vai ruir, ele vai estar fazendo quase que uma roleta russa nas tomadas de decisão dele, se ele não tem noção sobre quais pontos cegos ele está sob maior influência ou não. Basta para concluir aqui a gente compreender através da história que o Robert Cialdini, que é um estudioso, né, dessa área, um acadêmico, cientista dessa área de comportamento humano, ele lançou um livro chamado Armas da Persuasão. E o livro foi porque ele identificou padrões onde as pessoas simplesmente não raciocinavam mais tanto na hora de tomar decisão. Elas tomavam de uma forma muito mais automática. Tem o Daniel Kahneman também, com Rápido e Devagar, que é um livro que ajuda muito nessa parte do piloto automático, sistema 1 e 2, que a gente sabe que os gatilhos mentais que o próprio Cialdini mapeou tem a ver com o sistema mais automático da nossa tomada de decisão, que não é o deliberado e que toma a frente das nossas decisões. Por isso que a gente precisa ter clareza. E o próprio sócio do Warren Buffett, Charles Munger, falecido Charles Munger, ele teve contato próximo com o Robert Cialdini e ele identificou que as tendências equivocadas de pensamento que ele mapeou estão semelhantes aos gatilhos mentais que são usados para vender. Então, o dono, ele precisa ter noção que a prova social, se comparar aos outros, todos esses gatilhos que são utilizados para as vendas, eles também são os mesmos gatilhos que são utilizados para se tomar decisões ruins quando a gente não está atento a eles. Então, o dono precisa tomar muito cuidado para não ficar se comparando, para não querer jogar o jogo do outro, para não querer aumentar o estilo de vida para provar que ele é alguém e assim sucessivamente. Ao longo dos vídeos aqui, eu vou falar mais sobre esses pontos cegos, para que em casos práticos aqui, para que você não perca dinheiro sob a influência dos seus pontos cegos. Beleza? Esse foi o nosso conteúdo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, considere dar o seu like e nos vemos no nosso próximo vídeo.